Ora bem, mais uma vez, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu desta vez vou tentar falar outra vez destas questões da memória. Hoje, uma vez mais, tive que lidar com esta questão. Porque, lá está, eu escrevi aqui no Facebook uma espécie de uma nota a dizer que para removerem todas as estátuas do mundo, não é? Porque sejam elas de causa puramente religiosa ou puramente política, elas, mesmo que ninguém queira, há uma associação de semi-idolatria. Caso contrário, tanto fazia se elas estavam pintadas ou não, ou se foram riscadas ou não, etc. Portanto, a partir do momento que existe uma importância associada a qualquer coisa que acontece numa peça, não é? Neste caso numa escultura, automaticamente é idolatria. Porque, lá está, caso não fosse idolatria, não havia uma inquietação na associação de uma mudança da expressão da mesma. Okay, pronto. E isto tanto faz. Isto pode ser desde a imagem de Cristo, à imagem da Virgem, como de um padre qualquer, etc. Tanto faz. Qualquer imagem, caso seja adorada, acaba por produzir este tipo de reações sociais quando a mesma ou é destruída ou é modificada. Pronto. E nisto apareceu aqui um amigo no Facebook que me falou sobre a questão do que, pronto, algures ele fez um comentário quase como uma piada, no qual dizia que, pronto, qualquer dia a Amália e o Eusébio também sofrem acusações de racismo. Bom, e eu, entretanto, achei que por bem responder a isto, em que lhe disse: o Eusébio, antes de ser útil para a mecânica desportiva do próprio país, era vítima de racismo. E pronto, e eu estou a dizer, depois de se tornar famoso, deixou de o ser, pelo menos na associação do papel que fazia no desporto. Caso contrário, eu não sei na vida dele se era ou não. Provavelmente era. Tal como imensos jogadores da atualidade que não são de origem portuguesa são vítimas da discriminação alheia nesta questão de não serem da origem. E pronto, isto entretanto desenrolou-se, não sei o que mais, e pronto, o rapaz sentiu a necessidade de me pôr, não é? Porque lá está, o problema depois é a questão até nas conversas, não é? Até na conversa, no desenrolar de uma conversa, quando existe uma tentativa de acusação ou de referência usando uma das pessoas que está lá, que está na conversa, normalmente há reações. E, portanto, no desenrolar disto, ele tenta de algum modo, é que, lá está, em Portugal, antes de chegar aí, em Portugal existe uma espécie de cultura, uma espécie de cultivo de repetição comportamental e social, de discriminação dos outros. Okay? E, portanto, principalmente se não tiver um sotaque português. E, portanto, só a partir do momento que tenha qualquer coisa que
que se diferencia de todos os outros, ou da maioria, a pessoa é alvo de... não de uma tentativa das pessoas se rirem com a pessoa. Portanto, a partir do momento que alguém diz, pronuncia qualquer coisa, outras pessoas riem-se do que a pessoa disse, sem lhe explicar porque é que estão a rir. E, portanto, a pessoa vai continuar a dizer coisas e, mais cedo ou mais tarde, vai haver reações de riso. E, uma vez mais, não vão explicar. E este comportamento, associado a... lá está. A uma tendência de rir-se dos outros e não rir-se com os outros, é algo bastante português. E, portanto, e lá está, seja lá português ou não, as pessoas que passaram por aqui sofreram dessa consequência cultural. E, portanto, depois também existe uma espécie de mecânica do deitar abaixo. Também social. Portanto, seja lá quem for, por norma, passa por um processo, caso não se destaque logo como o melhor, né? E então é respeitado por ser o melhor, o resto passa por um processo de autodiscriminação, no qual a tentativa é deitar a pessoa abaixo o máximo que podem. Okay? Isto desde os miudinhos até às pessoas mais adultas. Okay? É uma coisa cultural. Portanto, é um dos problemas associados, eu pelo menos associo esse problema à cultura portuguesa. Porquê? Porque a minha mãe era espanhola, infelizmente já faleceu, mas portanto ela era espanhola, veio para Portugal, tirou uma licenciatura em português e na verdade deu aulas de português. Contudo, no seu percurso todo, desde os pais aos alunos, aos colegas, sofreu constantemente discriminações por não pronunciar as palavras tal como um português pronuncia. E ainda por cima que depois lá está. Existe a tal memória associada à história porque era espanhola. E a maioria das pessoas espanholas sentem esse tipo de discriminação em Portugal. Automaticamente. Tanto é que a maioria das pessoas espanholas não se sentem bem em Portugal. Haverá sempre exceções, mas uma maioria tem isso como reflexo e de lembrança. Não é? Portanto, existe uma memória ainda sobre a própria história, não é? Que produz este tipo de discriminações, okay? Culturais e sociais. Pronto. E, portanto, eu senti isso na pele. Senti isso na pele e sei perfeitamente qual é a diferença entre alguém rir-se com a vontade de se rir connosco ou rir-se de nós. De alguma coisa que nós temos, ou dizemos, ou fazemos. E que, ainda por cima, quando a pessoa pergunta, mas diz-me lá porque é que estás a rir? A tendência é dizer, não é nada. E pronto. Portanto, a pessoa continua a repetir uma coisa qualquer que não sabe, porque não lhe dizem, e à parte disso, pronto, aquilo que diz ou que faz serve para os outros se divertirem. Neste sentido, de se rirem do próximo. E, portanto, pronto, isso é assim um bocado criminoso. Não é? Pronto. E depois, entretanto, lá o rapazito, pronto, numa frase qualquer, associa-me ao texto. Portanto, e como eu já senti isto na pele, não é? A minha tendência foi reagir logo. E, portanto,
Isto são questões tramadas, porque se eu não tivesse noção, portanto, se eu não tivesse em memória nenhuma dessas questões, esse tipo de assunto iria ser tipo indiferente. Mas como existe uma memória associada, é-me completamente. É mesmo difícil ignorar isso. Porque está em memória só. Não é nada. E portanto, depois, isto. Lá está. Acabamos por não discutir o que foi bom. Contudo, a questão é só essa. É que quando existem. Quando existe este tipo de associação, na qual, lá está, há uma tendência de uma das partes implicar a outra e, portanto, associá-la ao assunto. Portanto, neste caso, no fundo, és mais um que foi apanhado pelo lobby da moda, não é? Um ataque assim um bocadinho... um bocadinho... Pronto. Mas lá está. Está a dizer que eu sou vítima de uma moda que ainda por cima está associada a estas questões, lá está, da religião e da história e da política, não é? E portanto considerar que as questões que mais influenciaram a realidade e o mundo na história são um lobby, já é um ataque assim um bocadinho, pronto, que eu pelo menos não... Se achas que é um lobby, então pronto, diverte com isso, mas não me impliques a mim, porque pronto, eu não considero que é um lobby. Caso fosse, eu estaria a fazê-lo para mim e não propriamente a partilhar pelos outros. Pronto. Mas isto porque, lá está, como existe na associação dele uma tentativa de me associar àquilo que ele considera uma brincadeira da moda, não é? Eu automaticamente reagi porque, pronto, lá está. Eu senti esse tipo de comportamento que se quer divertir em prol de si próprio, só para o gozo de si próprio, pela miséria dos outros. Que é um bocadinho, pronto. Depois eu lá está. Eu depois até pensei, pronto, tendo em conta, há várias pessoas, não é, na história, e várias culturas na história que alimentaram algumas coisas meio extremistas, tipo como empalamentos, ou pessoas crucificadas, ou torturas, em prol do divertimento. Em prol do divertimento. E esse tipo de memórias continua na memória. Portanto, quer dizer que mais cedo ou mais tarde podem surgir outra vez, porque estão em memória. Caso contrário, não iriam surgir porque não existiam. Não havia a tendência de ir procurar aquilo. E, portanto, isto é um problema. Mas é um problema assim mais ou menos grave. Não é? Porque depois ele estava-me a dizer que eu, com este tipo de afirmações, que parecia o Hitler. Por ser assim um bocado extremista. Eu estava-lhe a dizer que o Hitler não empalou nem crucificou ninguém. O cristianismo e outros que mais empalaram, crucificaram, torturaram, etc. Portanto, no sentido da associação de um certo gozo em ver o outro sofrer, pronto, o Hitler, no fundo, não demonstrava um prazer em ver os outros sofrer. O cristianismo, na sua história, demonstrou e bem.
e outros povos. Não tem a ver com o cristianismo, portanto, outras religiões. Portanto, mas lá está. Havia uma demonstração prazerosa por parte de quem não era vítima de qualquer coisa. Ainda hoje, como quem diz, ainda hoje em dia, nós vemos imensas pessoas, mas imensas, tipo, já nem tem associação nem religião, nem nada, portanto é quase aleatório, não é? De pessoas que se riem quando vem alguém que caiu, que morreu, que ficou sem uma perna, etc. Portanto, a reação corporal e, portanto, mental da visualização deste tipo de coisas, tal como alguém que cai, porque pronto, pôs o pé no sítio do lado e caiu, magoou-se ou morreu. E há imensas pessoas que se riem disso. Riem-se. Com um riso genuíno. E, portanto, se formos a associar isto pelo menos é qualquer coisa assim de anormal. Porque, em princípio, ninguém se ri pelo mal dos outros. A partir do momento que se riem pelo mal dos outros, significa que existe aqui um distúrbio. Distúrbio. E, portanto, culturalmente, muitos grupos em Portugal, e não só em Portugal, Brasil, Espanha, etc. Isto não é só os portugueses. Mas, portanto, este tipo de desenvolvimentos associados ao comportamento alheio, eles podem existir a partir do momento que existe uma explicação do porquê. Alguém pronunciar qualquer coisa, e pá, aquilo, alguém que é francês, ou espanhol, ou inglês, ou chinês, pronuncia uma coisa e aquilo não soa bem. Não soa bem, se calhar faz-nos rir, porque aquilo não soa bem. Tudo bem. E então teremos que explicar à pessoa o porquê é que nós estamos a rir. Então pronto, a pessoa já consegue tentar melhorar ou usar outro termo qualquer que não produza o mesmo. A mesma coisa, por exemplo, acontecia ali com o Joacine, não é? Joacine Moreira, qualquer coisa assim do jeito que a mulher se chama. Como gagueja, não é? Havia imensas pessoas que se riam do gaguejar dela. Não é? E, portanto, lá está. Mas ainda é mais grave, porque se sabe que lá está, é um problema. Não é? Já não tem a ver com com a capacidade dela melhorar aquilo. Porque não tem. Acontece de forma... Nem ela própria consegue controlar. Não é? E rir-nos dessa condição que acaba por ser miserável, lá está. Uma vez mais, é assim qualquer coisa psicótica, no mínimo. Não é? Portanto, um bocado sadista, nesse sentido de, pronto, haver um certo prazer em ver outros a produzir uma coisa mal sem sentirem a necessidade de melhorarem aquilo que a pessoa está a fazer de errado. E pronto. E no fundo é só isto. Isto tem a ver só com memória. E portanto, entretanto, lá este rapaz diz-me que tem a ver a forma como há pessoas que veem a coisa pelo lado positivo, há outras que veem pelo lado negativo. Eu não concordo. Há sempre um lado positivo. O lado positivo é eu rir-me e depois partilhar as razões do meu riso com quem me fez rir. Principalmente quando a pessoa me faz rir numa coisa que ela não sabe.
Se ela me está a fazer rir de propósito, não é? Com mecânicas humoristas, não é? Convém que pronto, eu rio-me porque achei piada. Se a pessoa faz uma coisa errada, ou caiu, ou aconteceu alguma desgraça à pessoa e eu rio-me, aí já entra noutra coisa, não é? Uma coisa assim meio feia, no mínimo. É isso. E portanto este vídeo vai se chamar Mais Problemas da Memória e da História.